Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui para tratar do tema da criminalização da advocacia criminal. Um tema muito atual, muito importante e que eu tenho acompanhado alguns colegas, alguns professores debatendo muito esse tema. E que no cerne dessa questão da criminalização da advocacia criminal tem a questão das prerrogativas profissionais do advogado, que, assim, a grosso modo, as prerrogativas são aqueles direitos que o advogado tem no exercício da profissão de fazer valer o direito à ampla defesa do seu assistido, do seu cliente. E diante desse tema tão atual, né, eu me recordei de uma passagem que teve quando, ainda na gestão do nosso sempre presidente Durso, que fazia parte da comissão de prerrogativas, né, de defesa das prerrogativas da OAB, e era uma comissão muito atuante, né, que quando se constatava e se identificava uma violação de prerrogativas do advogado no exercício da profissão, a OAB dava o suporte necessário e o apoio para aquele advogado, para que ele se sentisse apoiado pelos seus pares e pela sua entidade de classe maior, que é a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. E nesse caso, nessa época que eu fazia parte da comissão de prerrogativa, eu fui procurado por um advogado que ele era professor universitário de direito e advogado criminal também. E ele me relatou o seguinte caso, que ele estava bem abatido, bem assim, chateado, até desmotivado, sabe, com a profissão, e me contou o que tinha acontecido, que ele foi procurado por um cliente, que tinha sido intimado por uma delegacia especializada de lavagem de dinheiro, e ele prontamente aceitou a causa, fez a procuração, se dirigiu à delegacia, tomou pé da situação lá do inquérito, do que se tratava, traçou a estratégia para o seu cliente, se apresentou, ele prestou seu depoimento, enfim, o trabalho de um advogado criminal. Até aí nenhuma novidade. A grande questão, e que vale a pena ser mencionada aqui, é a questão de que, tempos depois, esse advogado ele foi consultar os autos do inquérito e ele constatou que aquela delegacia tinha, ao investigar aquela organização criminosa e lavagem de dinheiro, tinha feito um organograma colocando a foto dos integrantes investigados, o cabeça, o segundo escalão, o terceiro escalão, e que aquele cliente que esse advogado acompanhou, que tinha foto lá no organograma, a delegacia lá, o delegado, puxou o bracinho assim e colocou no organograma a foto do advogado e colocando ele como advogado desse investigado, mas relacionado à estrutura da organização criminosa investigada. E que aquilo era motivo de muito constrangimento para ele, porque ele, professor, tinha alunos, ex-alunos, colegas que foram seus alunos, né? E ele naquela situação de que, figurando a foto dele no inquérito policial, como possivelmente um investigado, ou enfim. Quando ele me contou os detalhes dessa situação, imediatamente eu perguntei para ele o seguinte, eu falei, mas doutor, o senhor está sendo investigado? O foco é o senhor teve algum relacionamento comercial, alguma transação, alguma que justificasse uma investigação, né, da sua conduta, do que ocorreu? Ele falou que não, que era um cliente que o procurou, foi uma indicação, e que ele só foi assisti-lo nessa oitiva na delegacia. Aí a gente constatou que, de fato, vislumbramos uma violação, uma grave violação às prerrogativas do advogado, porque no exercício da profissão, ser colocado a foto na estrutura da organização criminosa e essa estrutura ir para os autos do inquérito policial,
era uma atitude assim que a gente vislumbrava uma flagrante violação. Eu pedi para ele o seguinte, falou, só faz uma representação, explica tudo detalhadamente, junta os documentos para instruir esse seu pedido, que a gente vai instaurar um procedimento interno aqui na OAB, da Comissão de Prerrogativa, para analisar e colher elementos para se confirmar essa violação que a gente estava vislumbrando. E a OAB, como uma entidade de classe dos advogados, que sempre zelou pela ampla defesa, a primeira providência que a gente tomava na Comissão de Prerrogativas, até por orientação do Dr. Durso, do Dr. Hudson, era garantir a ampla defesa, até mesmo da autoridade que estaria relacionada a essa questão. Aí a gente autuou a representação desse advogado e determinou que se intimasse a autoridade policial para que, se quisesse, apresentasse a sua defesa ali com relação aos fatos que estavam sendo ali apurados. E, para nossa surpresa, esse delegado nos procurou imediatamente, após receber a intimação, concordou que aquela era uma situação que não era aceitável, mesmo porque confirmou, e eu até perguntei para o delegado, falei, mas doutor, esse colega, ele está sendo investigado ou ele só atuou como advogado de defesa? E o delegado confirmou, não, ele não está sendo investigado, ele só atuou como um advogado de defesa. O delegado prontamente reconheceu o excesso, retirou a foto desse advogado, desse organograma, e mais, determinou ainda que as delegacias vinculadas a esse delegado não mais assim procedessem, porque estaria sendo reiterada essa violação de prerrogativa com outros advogados, porque eles estavam assim meio que agindo dessa forma por determinação da chefia. Comentou até uma portaria que acho que até revogou, enfim, resolveu o problema. Então eu lembrei dessa história, achei que vale a pena contar a importância da OAB como entidade de classe, apoiando os advogados, a questão dessas situações de violação de prerrogativa, e finalizar com a seguinte questão, que prerrogativas dos advogados não é um privilégio do advogado, não é uma questão que os advogados têm porque o legislador achou que tinha que dar esse benefício. Não. A questão da prerrogativa do advogado, ela está intimamente relacionada com o cidadão, com a cidadania. Porque o cidadão, quando se vê numa situação dessa, de ter que se defender, de ter que se explicar, ele tem que enfrentar o Estado, que tem a estrutura poderosa do juiz, do promotor, do delegado, de toda a polícia, que está investigando, que está querendo saber exatamente o que aconteceu. E é legítimo isso, não vejo problema algum. Só que o contraponto disso é o advogado de defesa. Esse cidadão, quem ele tem para defendê-lo e ajudá-lo nessa situação de crise? Porque quando você é objeto de investigação, é uma situação de crise, é muito complicado você ser um investigado, você ser indiciado, você ser acusado criminalmente, você tem que se defender em juízo. Então, o legislador, sabiamente, ele colocou no ordenamento jurídico que o advogado criminal, no exercício da profissão, ele tem certas prerrogativas, né? Que são proteções para que esse advogado possa atuar na defesa daquele cliente dentro da legalidade, mas com independência, com destemor, com liberdade, e não intimidado e com medo de passar a sofrer alguma represália, alguma questão que possa prejudicar esse direito de ampla defesa do cidadão. Então é isso que eu queria falar, muito obrigado. Eu me estendi um pouco no vídeo, mas é um tema que acaba transbordando. Obrigado, viu?